A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias. Produção, pega ali o papel para mim. Não, tá aqui. Ela é separada em 3 categorias: cores, letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD e diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, versículo 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início aqui às nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo em nossas vidas. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo mal. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar purificando o nosso, tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui, e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim:
nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço, Senhor, para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa os que o adoram em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí um número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui meditando no livro de Segunda João, contém apenas um capítulo. O livro de Segunda João contém apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos. Graças a Deus. Que diz assim: perseverar no amor e na fé. Diz assim nos versículos 7, 8 e 9. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, contém 31 capítulos. O livro de Provérbios contém 31 capítulos. Provérbios contém 31 capítulos. Capítulo 7, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 7. Contém 27 versículos, que diz assim: contra a mulher adúltera, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Obedece os meus mandamentos e vive, guarda a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama de parenta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par.
Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Abacuque, vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 1. Contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a resposta de Deus para a queixa do profeta Abacuque, nos versículos 5, 6 e 7. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ageu, capítulo 2. Diz assim: a glória do segundo templo maior que a do primeiro. Nos versículos 2, 3 e 4. Diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, contém apenas um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João contém apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 15 versículos, que fala sobre o bom exemplo de Demétrio. Nos versículos 11, 12 e 13. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 João, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. 1 João, capítulo 2, contém 29 versículos.
que diz assim: o amor pelo mundo. Nos versículos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscências da carne, há concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembra em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 1. Vamos aqui na denúncia de número 1, que diz assim: nossa denúncia de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 20. Vamos aqui na oração de número 20, que diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntar conosco em um só Espírito, e que haja agora o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nos purificando e nos libertando de todo espírito maligno. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Naum. Contém 3 capítulos. O livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Naum. Para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Vamos aqui no livro de Naum, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz assim, fala sobre a completa ruína de Nínive. Nos versículos 11, 12 e 13. Eu também serás embriagada e te esconderás também
buscarás forças por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporães, e os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas. Aos teus inimigos o fogo consumirá os teus ferrolhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. Nos versículos 13, 14 e 15. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revestir-vos de caridade, que o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Sofonias, capítulo 1. Para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Sofonias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sofonias, capítulo 1, contém 18 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 14, 15 e 16. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente? Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Colossenses, vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, contém 29 versículos, que diz assim: fala sobre a excelência de Cristo, nos versículos 14, 15 e 16. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro, que diz assim, fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas, nos versículos 13, 14 e 15. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas, são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, ergueram, seguindo o coração de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos apenas. Capítulo 4 do livro de Ruth. Para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ruth, capítulo 4, contém 22 versículos que diz assim: Boaz se casa com Ruth, nos versículos 1, 2 e 3. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse: Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu a denúncia de número 22. Vamos aqui na denúncia de número 22, que diz assim: Nós do canal @Desconto e Gestão e @Milha Ofertadim e das 12 igrejas virtuais temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele, como elas estão escritas na Bíblia Sagrada, e amam as pessoas com os bens financeiros próprios, sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitude, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações estão erradas e receba um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração
E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 6. Oração de número 6, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Glorioso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, em todos os setores dessa vida, dessa residência, em todos os setores dessa empresa e desse comércio e desse veículo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui, peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação ou sentimento do ser humano, somente entre você e o Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes contém 12 capítulos. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9. Contém 18 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que fala sobre diversos conselhos para o povo do nosso Senhor Deus. Diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo o que passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro. Assim também ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo também. O coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvários no seu coração, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 14 do livro de 1 Crônicas. Vamos aqui no capítulo 14, 1 Crônicas. Contém 17 versículos. Que fala assim: as mulheres de Davi, nos versículos 4, 5 e 6. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, Elisua e Elpelete, e Noga, Nefeg e Jáfia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 8 do livro de 2 Reis. Capítulo 8 contém 29 versículos, que fala sobre o reinado de Acasias em Judá.
nos versículos 25, 26 e 27. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Omri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 16 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 16, contém 34 versículos, que diz assim: o reinado de Omri e de Israel. Nos versículos 24, 25 e 26. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele, e chamou a cidade de que edificou Samaria do nome de Semer, dono do monte. E fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos quanto foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não esqueçam de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação, sem sentimento ou emoção dos seres humanos. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o livro de Salmos, contém 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Salmos, capítulo 119, mas somente nos versículos 57 a 64. Salmos 119, mas somente nos versículos 57 a 64. Vamos aqui, Salmos, que diz assim: considerações sobre a lei de Deus, nos versículos 57 a 64. Que diz assim nos versículos 62, 63 e 64. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó. Capítulos. Capítulo 18 do livro de Jó. Jó, capítulo 18. Contém 21 versículos, que diz assim: Bildade fala outra vez, nos versículos 17, 18 e 19. A sua memória perecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentarão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo. O resto, nenhum dele ficará nas suas moradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 9.
Daniel, capítulo 9. Contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Daniel, nos versículos 3, 4 e 5. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejuns e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Filipenses, capítulo 2. Contém 30 versículos, que diz assim, fala sobre a humildade dos santos, nos versículos 2, 3 e 4. Completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, contém 16 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo dando instruções a Timóteo, nos versículos 2, 3 e 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, 24 capítulos. Capítulo 17 do livro de Josué. Josué, capítulo 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 17. Contém 18 versículos, que fala sobre a herança da meia tribo de Manassés, nos versículos 3, 4 e 5. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Gogla, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo, o Senhor ordenou a Moisés que, se nós desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo,
4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Segunda Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: exortação à fidelidade no ministério, nos versículos 6, 7 e 8. Por cujo motivo te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do teu testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos, que fala sobre fé e obras. Nos versículos 14, 15 e 16. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito virá daí? Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: a revelação das denúncias. Elas te trazem no mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia é de número 51. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 51. Diz assim: muita atenção nessa nova proposta multimilionária para os verdadeiros líderes, ministérios, igrejas e amigos do Senhor Jesus, do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais e para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E também, para concorrer ao prêmio, você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós separamos na Bíblia Sagrada. Basta não ter adulterado a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem.
e após passar nos 12 focos dos 12 livros e você ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada que nós selecionamos e não estiver adulterando nada nesses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais. Lembrando sempre a todos vocês que adulterar um único foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para a igreja toda ser condenada, tanto os que dizem ser dela ou que ela é sua. Então, muita atenção nos 12 livros com os 12 focos que podem mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nossos canais com o título Mensagem 12, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique o vídeo completo e anuncie essa mensagem de número 12 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números, dos 24 livros, que eu pedi para vocês meditarem aí de 1 a 24. Então, meditem aí, escolham um número de 1 a 24. Para agora, você está recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Se você escolher o número 3, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Se você escolher o número 12, Provérbios, capítulo 7. Número 2, Abacuque, capítulo 1. Número 5, Ageu, capítulo 2. Número 20, 3 João, capítulo 1. Número 4, 1 João, capítulo 2. Número 24, Naum, capítulo 3. Número 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 16, Sofonias, capítulo 1. Número 13, Colossenses, capítulo 1. Número 21, 2 Pedro, capítulo 2. Número 6, Ruth, capítulo 4. Número 23, Eclesiastes, capítulo 9. Número 22, 1 Crônicas, capítulo 14. Número 1, 2 Reis, capítulo 8. Número 14, 1 Reis, capítulo 16. Número 19, Salmos 119, mas somente nos versículos 57 a 64. Mas se você quiser ler o capítulo todo, pode ler. Glórias ao nosso Senhor Deus. Número 15, vai meditar no livro de Jó, capítulo 18. Número 18, Daniel, capítulo 9. Número 7, Filipenses, capítulo 2. Número 11, 1 Timóteo, capítulo 4. Número 8, Josué, capítulo 17. Número 17, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 9, Tiago, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para nossas finalizações agora, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja Seneta Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus
seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link, o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. E a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão à presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que ficou comigo até agora. Agradeço imensamente ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para vocês ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus conduzindo essa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor.